Agora é hora para tu garantir o teu novo manto tricolor. Clica aqui no primeiro link da descrição. E tá na tela, cara, uma imagem que me preocupou muito, imagino que tenha preocupado também o Rada e a Fábio, né? Que é o choro do Wanderson. Estão seguindo a risca a cartilha. É, Fábio, é. Calma, vocês estão falando muito isso, bate na madeira. É, bate. Tá preocupante, Mas sim, mas não tem como não se preocupar Claro. com a situação. Infelizmente, é isso. Semana passada foi o Fernando Henrique. Isso, Fernando né? Henrique saiu muito chateado, né? Até chorando depois de cometer aquele pênalti que não existiu. Teve o lance específico em cima dele, né? A LDU, né? Mas saiu também chorando, muito chateado. E aí no fim de semana o Wanderson saiu assim, né? Bem desapontado. Até parece que ele tá chorando. Eu não vi realmente lágrimas no Wanderson, mas ele saiu muito chateado, com a cabeça baixa. Isso aí mostra também, né, essa questão anímica que tá um pouco afetada no Grêmio. Na hora que ele sentou no banco, deu pra ver que ele tava saindo tava assim, ele olho, saindo, olho, né? parecia que não. Ele tava meio como se diz, quando o rosto tá inchado, né? Meio inchado, assim, né? Mas é uma questão que tá abalando muito a gurizada. Eu não sei de quem eu ouvi a frase hoje, aqui na rádio, de que, bom, os bons estão começando a pegar no fator psicológico. Porque é o seguinte, né, Passarinho, tem muitas críticas a vários jogadores, né? Como, por exemplo, o Victor Bobsin, que não tá jogando bem, o Ricardinho, que desperdiçou 2 chances de gol no fim de semana. Tem também críticas ao Léo Pereira, que perdeu o gol na terça-feira contra a LDU. E o Wanderson e o Fernando Henrique são os alentos dos torcedores gremistas. A torcida gremista enxerga, o Wanderson enxerga o Fernando Henrique e vê bons jogadores, vê jogadores promissores com a camisa do Grêmio. Então tem o carinho muito do torcedor, e é emblemático que os dois jogadores que mais o torcedor tá tendo carinho no momento, que é o Fernando Henrique e o Wanderson, na mesma semana saíram muito chateados. O Fernando Henrique até chorou na saída de jogo contra a LDU, e o Wanderson, né, saiu chateado aí, com os olhos bem emocionados, né, se a gente pode falar assim, dessa partida contra o América Mineiro. Então é preocupante porque são 2 jovens jogadores que parecem que estão sentindo a pressão do momento gremista, e eu já até aproveito o momento, Passarinho. Claro. E peço muito assim, a gente viu que o Capitão Maicon tava nas cadeiras Golds da Arena acompanhando a partida. O Capitão Maicon, que é um cara muito importante para a torcida gremista, é o nosso capitão. Eu acho essencial que agora o Capitão Maicon, o Kahneman, o Jeromel consigam conversar com esses meninos. Eu peço pro capitão, pro Kahneman, pro Jeromel chegar ali no vestiário, né, que eles consigam chegar ali no vestiário e conversar com o menino, passar tranquilidade, pedir pro guri levantar a cabeça. Eu acho fundamental que esses jogadores mais experientes, vitoriosos, campeões com o Grêmio, também passem tranquilidade, passem segurança aos meninos, que os meninos em muitos momentos estão sentindo essa situação gremista. Então tem que ter muito cuidado, muita calma nesse momento, e peço muito para esses jogadores veteranos, experientes e campeões para chegarem e conversarem com esses meninos, que parece que eles estão realmente sentindo esse momento do Grêmio. Pois é, cara, 8 horas da noite, 18 minutos, tem um superchat aqui do Emildo, a R$5, ele falou o seguinte: Fábio, talvez a diferença de folha não seja tão grande, considerando os jogadores que entraram ontem. O problema deve estar no custo dos que não jogam. Superchat do Emildo, R$5 aqui, Fábio. Obrigado, Emildo. A gente tem muito jogador insuficiente no nosso plantel, no nosso elenco. A gente até tá pagando por jogadores que nem treinam no coletivo. Esse é o grande problema. O Grêmio teve grandes contratações equivocadas. Aí a gente ainda tem esses 14 milhões de folha e a gente ainda paga rescisões que já aconteceram, e daqui uns dias a gente vai começar a pagar outras rescisões que vão vir a ter. Sim. Então a gente tem um plantel muito mal formulado, que não está rendendo em campo, e a gente ainda tem jogadores que por estarem sendo pagos, deveriam nos agregar algo, e não agregam. Sim. Sabe? Então eu acho que a gente tem sim um grande problema, e eu acho que pesa muito esses 14 milhões, porque muito desse dinheiro é um dinheiro inoperante, que a gente acaba pagando, mas que a gente não acaba tendo nenhum retorno. Muito bem. Pois é, Passarinho, até também é um elenco pesado, até porque o Grêmio encheu
o grupo de jogadores veteranos insuficientes, com salários altíssimos. Por isso é escandaloso ver a folha de pagamento do Grêmio, ver também peça por peça o elenco gremista, porque o que tem de jogador velho, veterano, insuficiente, é um monte, né? Isso aí prejudica até a questão técnica, e é algo que eu falo muito, né? Do empobrecimento técnico que acontece no Grêmio desde 18. Tem a questão campo e bola, que a gente pode criticar o Renato na reta final, o trabalho do Renato, a gente pode criticar também o trabalho do Thiago Nunes, o trabalho do Filipão do momento, mas que também rolou o empobrecimento técnico desse elenco, que hoje a gente tá vendo a gurizada como a salvação, e mais uma vez eu digo, Passarinho, a gurizada não vai ser a salvação. A gurizada numa equipe consistente, encaixada, a gurizada pode agregar, mas num elenco, Passarinho, que tá precisando de salvação, que tá lutando pela sobrevivência, a gurizada vai sentir o momento. A gurizada não vai conseguir salvar a equipe. A gurizada vai sentir o momento e pode afundar essa equipe do Grêmio. Então é emblemático quando o Fernando Henrique sai chorando, o Wanderson sai chorando. É emblemático porque o pessoal tá sentindo, a gurizada tá sentindo. E muitos desses sentimentos de choro, de chateação, vem também porque falta um respaldo de confiança, seja da comissão técnica, seja da direção. Então eles estão sentindo esse momento, e eu peço mais uma vez que o capitão Michael entre no vestiário, que o Kahneman entre no vestiário, que o Jeromel entre no vestiário, e que esses jogadores mais experientes conversem com esses atletas mais jovens, porque dá pra ver que eles estão sentindo esse momento e a gente não pode queimar a gurizada. Repito mais uma vez, agora é a hora dos experientes ajudarem também, porque se depender só dos guris, os guris não vão ser a salvação. Mas pode sim, quem sabe, Passarinho, com uma mescla da juventude com a experiência, o Grêmio voltar a pelo menos ter uma consistência coletiva. Então é muito delicado o momento e a gente precisa sim da experiência, porque a gurizada, com a falta de experiência e com a pressão de usar a camisa do Grêmio, em muitos momentos está sentindo esse momento ruim que o tricolor passa. Mas, Passarinho, só vou responder o comentário do Gilmar Silva. Vamos lá. E ele fala que a gente só queria a gurizada e que agora ele não estava entendendo mais nada. Mas é que a gente tem que analisar contexto, até para não parecer incoerente. No ano passado, por exemplo, quando a gente falava, utiliza a gurizada, utiliza a base, a gente vivia um momento melhor, a gente até chegou numa final de Copa do Brasil, só que era o seguinte, a gente tinha entre os relacionados, e muitas vezes como titular, um Everton Cardoso, por exemplo, que pouco agregava. Então, no lugar do Everton Cardoso, a gente pedia para utilizar um ponta que vinha da base, por quê? Porque ele poderia mostrar algo muito diferente do que o Everton Cardoso poderia mostrar. Porque o Everton Cardoso, todo mundo sabe o teto. Eu tô citando só um exemplo, mas isso também poderia ser facilmente utilizado para goleiro. A gente pedia um jogador da base, como por exemplo o Breno, no lugar do Paulo Vitor, porque a gente sabia que o Paulo Vitor não ia agregar mais nada. Então são questões que a gente tem que ponderar. Quando tu tá no Z4, numa zona de rebaixamento, dentro de campo, tu tem que ter experiência. Tem que ter jogadores que vão segurar a base dos outros jogadores, vão segurar o emocional dos outros jogadores. Tem torcedor que acha uma bobagem citar o emocional, mas atleta é ser humano também, óbvio que vai balançar. Ainda mais os mais novos, como o Fernando Henrique, que teve um lance capital em cima dele, e também o próprio Wanderson, que foi substituído no último jogo. Então não adianta a gente falar agora, estamos utilizando a base. A gente estava com 9 jogadores da base no último sábado e faltou experiência. E vai continuar faltando. Por quê? Porque o momento que o Grêmio vive é totalmente inesperado. Ninguém imaginava que a gente ia passar por isso. Então a gente não pode ver a gurizada da base como a solução. Porque eles não têm a experiência para passar por um momento conturbado como esse. Entendeu? É mais ou menos isso. Perfeito. Estão usando a base muito como desespero, né, Passarinho? Claro. Faltam peças no elenco, coloca o guri da base, Então também a utilização demasiada da base também é um sinal de desespero da avaliação de futebol do clube. Que o elenco do Grêmio não é um elenco bom, não é um elenco coerente, né? Não é um elenco harmônico, melhor dizendo. E com isso a utilização dos jovens na base do desespero leva um mau rendimento e também leva essa pressão da gurizada sair até chorando de campo. 8 horas da noite, 23 minutos. Gurizada, ainda hoje tem a pauta no final do programa sobre os jogadores, os primeiros nomes especulados e que, cara, podem daqui a pouco ser os reforços cobrados pelo técnico Luiz Felipe Scolari. Tem 3 nomes que a gente separou pra dar pra vocês aí, tá? Outra coisa, vamos falar sobre o provável Grêmio, tá? O provável Grêmio pra amanhã, a lista de relacionados. Pacholada, vocês já nos ajudaram chegando até aqui no nosso vídeo. Quer nos ajudar ainda mais? Então, cara,
curte esse vídeo e te inscreve no canal da Rádio Pachola, que foi o Passarinho. Tamo junto! Agora é hora para tu garantir o teu novo manto tricolor. Clica aqui no primeiro link da descrição.